Meus amigos, vamos fazer uma nova reminiscência da experiência que eu tive na Inglaterra em 1990. Na última postagem já fiz algumas considerações sobre experiências que vivenciei lá, em que se discutiu a, a realidade de que o mundo vive em conflito. E hoje eu queria abordar um outro aspecto decorrente de uma experiência que eu tive lá. Mal começava o ano de 1990 e eu fui abordado ao chegar para as atividades do dia por 3, 4 ingleses. Mário, guerra civil no Brasil, né? Vai ter guerra civil no Brasil. Eu fiquei sem reação, como guerra civil? Não, você não está sabendo? O governo congelou os depósitos de todos os brasileiros, ninguém pode mais utilizar os seus recursos. Isso é inaceitável. Como que o governo pode definir o que alguém vai fazer com o seu dinheiro, com os seus bens? Isso é incompreensível. Na nossa forma de ver, não tem alternativa, é guerra civil. Eu tentei ganhar tempo ali, arranjei qualquer tipo de desculpa para não me posicionar ali, porque não sabia direito o que poderia estar acontecendo. Será que eles têm alguma informação que eu não tenho? E me liguei imediatamente com a embaixada, com o Adido em Londres, que me disse, não, imagine, que guerra civil, coisa nenhuma. Houve uma decisão do governo e o povo vai cumprir. Não tem. Não, eles disseram que teve gente já que se suicidou. Aconteceram alguns casos isolados, mas imagine, não vai acontecer coisa nenhuma. Imagine se vai haver guerra civil. Queria ver se fosse aqui, né, se eles iam fazer guerra civil aqui na Inglaterra. É muito fácil falar do que acontece em outros países, né? E o assunto morreu. O tempo passa e lá para o início do segundo semestre, talvez, segunda metade do ano, o governo britânico cria um novo imposto, que ficou batizado como Poll Tax. Uma reação fantástica da sociedade, acusações de que se tratava de bitributação, porque por qualquer ângulo que se visse a justificativa da criação daquele tributo, já havia um ou outro tributo que se destinava a exatamente a mesma finalidade. E então houve uma reação muito grande em toda a sociedade e de repente chega no correio o boleto para eu pagar a tal da Poll Tax. E era um valor significativo, alguma coisa que seria hoje perto de R$ 8.000. Eu procurei um oficial inglês para ouvi-lo a respeito e ele, não, realmente é caro, mas e daí? Nós não vamos pagar mesmo. Mas como não vai pagar? Não, ninguém vai pagar. Você está pensando em pagar? Pelo amor de Deus, que isso? Não vá fazer isso. Ninguém vai pagar. Mas não, o povo inglês não vai pagar esse tributo. Isso é um absurdo. Isso aí vai cair por terra. Não, mas será que não, você acha que o governo vai processar todos os milhões de cidadãos que vivem aqui na Inglaterra? Aí eu consultei a embaixada novamente e o discurso era, não, pelo amor de Deus, não vai criar problema para a gente aí, não. Paga isso aí, fica quieto, não vá fazer nenhum, não vá participar de qualquer tipo de rebeldia, coisa. Eu decidi esperar um pouco para ver o rumo que as coisas iam tomar. E aí recebi uma segunda correspondência que dizia que consultando os arquivos, constatou-se que não foram feitos os pagamentos e o senhor deve fazê-lo no mais curto prazo para evitar consequências judiciais, jurídicas posteriores.
Aí eu voltei lá nos ingleses, falei com um, falei com outro. E todo mundo ria, mas por que você está preocupado com isso, rapaz? Ninguém vai pagar nada, não, imagine. Não, mas é que já tá havendo uma ameaça velada aqui. Ah, mas todos nós recebemos isso aí, rasgamos e jogamos no lixo. Ninguém vai pagar nada, não. E ninguém pagou. Meses depois a taxa caiu, certamente não só por isso, né? Outros aspectos que não cabem aqui ser discutidos, entrou em rota de colisão com o restante da Europa e criação da unidade europeia, essa coisa toda. Mas o fato é que ninguém foi pago, terminou o ano, eu voltei para o Brasil sem consequências. Essa experiência me mostrou a força que o povo tem, né? O poder, aquela história, o poder emana do povo, em seu nome será. Essa é uma grande verdade se o povo, se a população tiver consciência disso, né? Nós brasileiros somos carnavalescos, é uma coisa meio, talvez até grosseira de ser dito, mas é a realidade. Nós adoramos ir para. Ultimamente, então, isso está sendo motivo de reedições a miúde, né? Vamos para a rua e grita e canta hino e faz um monte de coisa e depois volta para casa para ver Faustão na televisão, né? Então passa WhatsApp para lá, faz piadinha nos WhatsApps, mostra vídeos mostrando as maiores barbaridades, desonestidades, manifestações de corrupção. Agora então, nessa fase da pandemia, isso está sendo uma coisa impressionante, quantidade de desonestidades que estão sendo feitas pelas gestões, né, que se aproveitam dessa circunstância de pandemia para fazer procedimentos sem licitação. Então, estado de calamidade é carta branca para fazer todo tipo de estripulia. Aí vai para a rua, canta, grita, não sei o que, papapá e tal, e não acontece nada. Essa politicalha toda que está aí, tripudiando, debochando da população, perderam totalmente o respeito pelo povo. Sabem que não vai acontecer nada. Ou pelo menos pensam, né, estão convencidos de que não vai acontecer nada. Fazem essas presepadas todas aí e depois no final vão voltar na gente. Eu vou me reeleger do mesmo jeito. Eu faço uma presepada aqui, uma presepada ali, a mídia me apoia, dá visibilidade somente ao que interessa para o grupo a que eu pertenço, e vai ficar por isso mesmo. Vai chegar agora a eleição, todo mundo vai votar na gente de novo. Então é preciso que surjam lideranças verdadeiras, honestas, que queiram efetivamente representar a vontade da população. E não adianta falar em intervenção militar. O que a população quer? Trocar de dono? Tira Pedro, João e Manuel e põe esse, aquele outro, porque hoje eu acredito que esse segmento da sociedade representa de forma mais adequada, e eu acredito que representa efetivamente, mas de forma mais adequada, o sentimento de brasilidade, de patriotismo, de honestidade que perpassa a maioria esmagadora da população brasileira. Mas não adianta trocar de dono. Daqui a 15 anos vão estar jogando pedra, cuspindo no prato que terão comido, como fazem hoje, com relação ao movimento 64. Na época, eu li jornais em que se dizia: os militares são covardes, não tomam providência, a população toda precisando e eles não assumem. E depois viramos bandidos, né? Então, é preciso que surjam lideranças efetivas, que queiram realmente pagar o preço de colocar o sino no gado, né? Não adianta ficar transferindo o seu dono. Não, tem que
surgirem lideranças efetivas que pressionem essa camarilha que está no poder aí, na maioria dos estados, esse pessoal de esquerda que não tem compromisso com a sociedade brasileira. Os compromissos são com movimentos internacionais, né, e que estão ocupando espaço. Eles descobriram que não precisa nem respeitar mais o executivo. Encontraram mecanismos com o apoio do judiciário para não respeitar nem... Podem inventar o que quiserem, que vão ter o respaldo da justiça para peitar. Vejam só, eles estão peitando, afrontando, enfrentando o executivo, que está acuado, porque não tem como enfrentar, já que tem o apoio da justiça. Então os caras vão inventar o que quiser, vão levar o Brasil à bancarrota e nós vamos ficar fazendo passeatinha no meio da rua, buzinaço, panelaço e coisa, fazendo graça pela internet, no WhatsApp, e vai ficar por isso mesmo. Então eu gostaria de deixar registrada aqui a minha posição. Não dá para adiar mais, é preciso que haja um movimento de rebeldia coletiva para que essa canalha que está aí destruindo o país perceba que se não acontecer nada antes, eles vão ser despejados dos espaços que estão ocupando. São nossos empregados, nós os sustentamos, é com o nosso dinheiro que eles existem e estão onde estão. E precisam ter consciência de que essa farra vai acabar, vai começar a acabar nas eleições desse ano e vai se consolidar nas eleições de 2022. Não sobreviverão às eleições de 2022. Isso tem que ficar muito claro. Esse pessoal não está nem aí para o país, eles não estão preocupados com o que vai acontecer com o Brasil. Eles estão preocupados em se locupletar das vantagens que conquistaram às nossas custas. Às nossas custas. E precisam ter consciência de que ou eles vão rezar na cartilha do povo ou vão ficar desempregados. Vão ter que correr atrás de emprego alguns a partir desse ano, havendo eleição, e outros a partir de 2022. É preciso que isso fique muito claro, muito claro. E é preciso que surjam lideranças efetivas na sociedade, gente honesta, séria, responsável, comprometida com o futuro do país, para que consiga conduzir a população nessa direção de enfrentamento claro, inquestionável dessa camarilha que está tentando se adonar do país para fazer o que quiserem em seu proveito. Uma boa tarde a todos.